Bom, vamos continuar nosso estudo. Paramos falando sobre a tradição oral. A tradição oral, mais conhecida como Talmud, vem desde lá do Moisés. Segundo a tradição rabínica, Deus deu a Torá oral de forma falada para Moisés. Moisés passou para Josué, Josué passou para os anciões e assim foi passando para todas as gerações. Porém, chegou o período da história dos judeus que o Judá Hanazim, devido às guerras, às lutas com os romanos, os rabinos, o Judá Hanazim, ele compilou as tradições orais, escreveu. Então ficou chamado a Mishnah, Mishnah repetição. Da Mishnah veio a Gemara, que era uma interpretação da Mishnah, uma explicação. Então a Mishnah e a Gemara se tornam o Talmud. Então o Talmud é o livro das tradições, tem muitas traduções. E o profeta Jeremias, principalmente, é muito interessante o livro do profeta Jeremias, porque o autor, Jeremias não é só autor do Jeremias e Lamentações, mas ele também, segundo a tradição, ele é autor de 1º e 2º Reis. Então, interessante, né? Mas vamos continuar nosso estudo aqui. Então vamos lá. O profeta Jeremias. Então vamos lá, o profeta Jeremias, a página de vocês 57 do livro. O profeta Jeremias, cujo nome possivelmente significa o Senhor estabelece, o Senhor exalta, nascido aproximadamente em 650 a 645 a.C., do século 7 a.C., nos últimos anos do terrível rei Manassés. Então, vamos lembrar aqui, para falar sobre Jeremias, nós temos que lembrar, primeiro, o significado do nome dele. Lembrando, se eu perguntar quem sou eu sou Josivan, meus pais são paraibanos, sou paraibano, quem são meus pais, Maria, José Fernando, qual o meu contexto social, já vou falando. Então assim, se eu for perguntar quem é você, você vai falar já o seu nome. Tá? E o Jeremias, na cultura judaica, o nome significava muito, tanto a característica da pessoa, tinha tudo a ver com a missão, tinha tudo a ver com a ocasião do nascimento, era profético também. Então, para o judeu, por um nome, totalmente profeta, então o Senhor exalta, o Senhor estabelece. Muito bem. Quem eram os pais dele? Provavelmente Jeremias era filho de Equias, da linhagem sacerdotal. Então, ele já era de linha sacerdotal. Ele não chegou a exercer o sacerdócio, mas ele era de família sacerdotal. Seu pai era sacerdote. Segundo alguns, ele era filho do sumo sacerdote, mas localidade dele,
Anatote. Ficava a 5 km de Jerusalém. Então, muito próximo. Então, a aldeia de sacerdotes, não exerceu o sacerdócio, mas seria um sacerdote. Os pais dele eram sacerdote. Jeremias era casado? Não, solteiro, nunca casou. Então, qual a função de Jeremias? Jeremias ia ser sacerdote e se tornou profeta, chamado de Deus para ser profeta. Então é interessante nós fazermos essas perguntas assim. A data 650 e vai durar até 586. O ministério dele, provavelmente 50 anos, né? Ministrando, pregando. Propósito do livro: registra as profecias finais sobre Judá, advertindo-lhes sobre a destruição que se aproxima-se da nação. Não se arrepender. Jeremias clama a nação para que se volte a Deus. Ao mesmo tempo, Jeremias reconhece a inevitabilidade da destruição de Judá devido à sua idolatria e imoralidade impenitente. Então, na verdade, o propósito do livro justamente é chamar o povo ao arrependimento e advertir a questão do juízo. Registra os últimos 40 anos da história dos judeus, né? Da história do judaísmo, do Reino do Sul. Aqui, mais ou menos, é outro mapinha para vocês sintonizar. Lembrando que eu vou mandar esse mapa em PDF para vocês se achar aí na linha do tempo, tá? Mas é interessante vocês verem a parte de cima, Reino do Norte, a parte de baixo, Reino do Sul, tá? Então, tem cada nome do profeta, cada data aqui, e o nosso querido Jeremias, ele vai aparecer lá embaixo. Tem a data, só para vocês sintonizarem aí na linha do tempo. Bom, cronologia do livro de Jeremias. Não tem, tá? Não está em ordem cronológica. Eu mostrei para vocês em aula aí o livro da editora Vida, livro por livro da Bíblia. Tem 6 formas de estudar o livro, mas tem várias outras formas. E o autor aí do IBAD, eu coloquei para vocês, mas como não está em ordem cronológica, nós temos que nos ater a algumas questões. Então, a cronologia do livro de Jeremias. Então, vamos lá. Do capítulo 1 ao 6, registra algumas profecias. Do capítulo 1 ao 6, registra algumas profecias contra as autoridades civis e religiosas de Judá, e a respeito da iminente invasão da nação. Do capítulo 7, profecias contra o rei Joaquim e seus príncipes. Encontro do capítulo 7, 20, 25, 26, 35, 36, 45 e 49. Contra o rei Joaquim. Já é a segunda divisão. Terceira, quanto ao rei Zedequias. Período encontra-se nos capítulos 21, 28, 30, 34, 37, 38, 46 e 50 a 51. Quanto ao rei Zedequias. O capítulo 29, por exemplo, trata da pós-queda de Jerusalém e a sequência de 40 a 44 descreve a rebelião ocorrida em Jerusalém sob a direção de Gedalias, e a sequência de 46 a 51 registra as profecias de condenação às nações que não refletem uma ordem dentro do período profético ou fase da vida de Jeremias. Então, dá para dividir aí na época dos períodos de cada rei, tá? Tem algumas profecias que é para as nações, tem algumas profecias que é pós-queda, depois do cativeiro, e algumas profecias no período histórico dos reis, da posição. Então é uma maneira legal, histórica, de dividir, mas tem várias outras, tá? Mas lembrando, não está em ordem cronológica. Cenário político,
social e histórico. Está na página 59. Então, quando eu lembro a vocês político, quando a política é a forma de governo, e a forma de governo do Reino do Sul era monarquia, era um rei que reinava. Então, basicamente, Jeremias ele vai mencionar 7 reis, que são eles: Manassés e Amon. Jeremias era criança ainda, tá? Manassés e Amon. Ele vai começar mesmo para valer no reinado de Josias, o ministério dele. Aí tem o Jeocás, o Jeoaquim, Joaquim e Zedequias. Tá? Então foi um período de 7 reis. Alguns desses vão ser ruins, outros vão ser mais ruins, outros vão ser pior ainda. O melhorzinho aí é o Josias, tá? Tem seu ministério profético evidenciado em apenas 2 períodos antes da morte de Josias e no início do reinado de Jeocás. Bom, então a questão política aí, a forma de governo de cada um desses reis, por exemplo, o Manassés foi um péssimo perseguidor, inclusive segundo a tradição ele que matou o profeta Isaías, né? O Amon foi um péssimo rei. Josias trouxe uma grande reforma, inclusive o Jeremias apoiou essa reforma. Então os demais, alguns desses reis, Jeocás, Joaquim e Zedequias, eles eram uma espécie de marionete na mão do Nabucodonosor, na mão dos reis assírios, que basicamente colocaram eles lá. Eles basicamente era mandado por eles. Então a parte política governamental passava por uma grande instabilidade, ou seja, estava descontrolado, não tinha nada estabilizado a forma de governo. Quem mandava era Babilônia, quem mandava era a Síria. Externamente, na parte externa, política externa. A política interna piorou. A política interna era um desmando, uma desonestidade, falta de autoridade, corrupção de todo lado, porque os reis eram más. Então a parte social é a parte da sociedade. Lembrando que pecados havia em todas as camadas sociais. A prostituição tinha aumentado, a idolatria tinha aumentado, violência tinha aumentado. Então, lembrando que quando a forma governamental de um país não governa bem, a sociedade padece e naturalmente vem as questões sociais, os problemas sociais. Nós temos hoje no Brasil vários problemas sociais devido à falta de uma política governamental. Por exemplo, há muitos usuários de drogas, há muito bebedice, há muita criminalidade devido à falta de políticas sociais. A pessoa não tem com que sobreviver, vai assaltar. Então, porque o governo não tem uma política, uma forma de governo que venha fornecer um bom salário para todo mundo. Claro, por não ter um salário você também não vai roubar, mas assim, as demandas sociais, os problemas sociais surgem justamente da ausência de um governo dinâmico, organizado, padronizado. E são vários as demandas sociais aqui na época do profeta Jeremias, tá? A problema do crime, no judiciário, a parte dos juízes, muito julgamento falso. Então tava o povo em imoralidade, o povo sem moral, o povo totalmente descontrolado. Então estava complicado, estava um pouquinho pior do que nossa sociedade hoje.
E o problema histórico, né? O que é história? A história estuda a ação do homem no seu devido tempo. Então a história procura entender o passado do homem, o presente e projetar o futuro, né? Então muitas coisas do passado a gente estuda para evitar os erros do passado, para projetar o presente e o futuro. Então a história estuda justamente a ação do homem no seu devido tempo. Então aqui na parte histórica nós vamos ver, na parte da história, no Reino do Norte, ou seja, no Reino do Sul, o Reino do Norte já tinha se levado para a Síria, já não tinha mais história. Tinha história, mas história no cativeiro. Então tem aqui o Império Assírio, tá? Então a parte histórica externa, a gente vai ver que o domínio da Síria vai muito longe, e alguns desses reis, tá? Onde está bem amarelo aí é o centro da Síria, aquela Mesopotâmia, se expandiu para Asurbanipal, Tiglat-Pileser e outros aí vão expandir o Império Assírio. E esse Império Assírio, na história, ele vai dominar grande parte do mundo e vai incluir justamente a Palestina. Mas o que eu quero falar na demanda histórica, o que vai ser o calcanhar de Aquiles aí no Reino do Sul vai ser justamente a Síria. A Síria vai querer invadir Jerusalém, mas não vai conseguir, por várias vezes, né? Mas vai invadir outras cidades do Reino do Sul. Então há muito no contexto histórico desse povo, lembrando que a história estuda a ação do homem no seu tempo, lembrando que o povo, depois que foi levado para a Babilônia, que foi Nabucodonosor que levou o povo para a Babilônia, não foi os assírios, tá? Não confunda o Reino do Sul com o Reino do Norte. O Reino do Norte que foi levado para a Síria, mas o Reino do Sul não, foi para a Babilônia. Então, levando em conta a ação do homem nesse tempo, a ação da nação de Israel, do lado do sul, nós podemos analisar que eles aprenderam. Lembrando que a história estuda a ação do homem no seu tempo, a gente estuda o passado para projetar o presente e também o futuro. Então, os judeus aprenderam com essa, tá? Eles foram levados para o cativeiro, para a Babilônia, devido à sua idolatria, adorar outros deuses, né? Tanto que até hoje eles não adoram outros deuses, né? Até hoje eles aprenderam e nunca mais adoraram assim, fizeram imagem de escultura. Eles aprenderam que uma das questões que foi levado cativo para a Babilônia e para a Síria foi justamente a idolatria. Então aprenderam com os erros históricos, né? Então erros da idolatria, erros da aliança política. Aqui um dos grandes erros históricos foi tanto o Reino do Norte como o Reino do Sul, um confiou no Egito, outro confiou na Síria, foi confiar em alianças políticas, confiaram mais, né, no poder político do que no poder de Deus. Então eles aprenderam muito com os erros históricos, né? Então aí finaliza aqui, vai da página 359 até a página 62, e acabamos aqui a primeira lição do profeta Jeremias, e tem a questão para reflexão. Está aqui. O conhecimento sobre a vida de Jeremias e seu contexto histórico demonstra as circunstâncias difíceis em que o profeta estava inserido.
e principalmente a necessidade de um compromisso sólido com Deus, para poder cumprir sua chamada com fidelidade. Quais seriam as principais dificuldades enfrentadas pelo cristão na atualidade para cumprir e realizar a obra de Deus? A questão para refletir. Jeremias enfrentou tudo e todos e conseguiu cumprir sua missão. E nós? Qual seria as nossas dificuldades? Eu creio que bem menos, né? Então, reflita. Na página 163, página 2, 64, 164, melhor, página 166, o profeta Jeremias. Coloque V para verdadeiro e F para falso. O livro de Jeremias O livro de Jeremias é pouco apreciado por cristãos e missionários, verdadeiro ou falso? A maioria dos teólogos considera Jeremias verdadeiro autor da obra, verdadeiro ou falso? Jeremias nasceu aproximadamente entre 650 e 645 a.C., nos últimos anos do terrível rei Manassés, verdadeiro ou falso? 4. O livro de Jeremias, semelhante ao de alguns outros profetas, encontra-se em ordem cronológica, verdadeiro ou falso? Essas são as questões para vocês refletir. Deus abençoe a todos. Até a próxima lição.